Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso shiur, a nossa aula de Kabbalah semanal. Hoje vamos falar um tema muito polêmico, mas primeiro eu gostaria de fazer um lechaim, como nós sempre costumamos fazer. Hoje a gente vai fazer de shot, porque é um dia muito especial. Lechaim, lechaim. Pessoal, sejam todos bem-vindos, nossos alunos presenciais, nossos alunos do Instagram, nossos alunos do YouTube, lechaim a todos. Hoje vamos falar sobre a Kabbalah da entrega, ou, para os mais íntimos, a Kabbalah da prostituta. Vai ser muito polêmico. A maioria de nós, quando escuta a palavra prostituta, já tem uma imagem um pouco negativa. Vocês concordam? A gente tem todo mundo tem uma visão um pouco pejorativa, um pouco julgadora, quando se imagina. Por quê? Porque é uma mulher que resolveu se vender, ou que resolveu, de certa forma, ser imoral, muitas vezes. Então, existe um certo julgamento em relação à prostituição em geral. Mas, quando nós pensamos bem, nós sabemos, e uma pessoa que se esforça para se colocar no lugar do outro, que muitas vezes essa questão da prostituição, que em alguns países hoje em dia inclusive é legalizado, tem países que consideram isso como uma profissão como qualquer outra, tem outros países que isso não é legalizado, mas não vou entrar nessa questão da lei hoje. Mas não tem a mínima dúvida que, se você pensa bem, muitas mulheres, vamos falar da mulher que normalmente é a maioria dos casos de prostituição, mas tem alguns homens também, mas muitas vezes é por uma grande necessidade, tanto financeira, como, vamos ver daqui a pouco, de outro âmbito que leva às vezes uma pessoa a se prostituir. E por que eu estou falando sobre a prostituição? Porque, apesar dela ser às vezes olhada, encarada como um problema técnico, que os países precisam resolver, a gente encontra na Torá e no judaísmo e na Kabbalah uma profundidade muito grande em relação ao papel da prostituta. Mas é uma coisa que normalmente é muito censurada e nem sempre os rabinos se sentem à vontade para falar sobre esse tema, e é um assunto que às vezes é um pouco, como se fala isso aqui? Polêmico, com certeza, e também censurado. Mas hoje eu acho muito importante a gente entrar nele. Primeiro eu queria trazer para vocês uma questão que a gente vê nos dias de hoje, mas daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Primeiro eu queria trazer algumas fontes da Torá, fontes bíblicas e também fontes talmúdicas, que nós encontramos muitas vezes que o judaísmo fala sobre prostituta. Vamos ver alguns casos deles. Em primeiro lugar, a gente encontra, daqui a algumas semanas nós vamos ler isso na Torá. O que acontece é o seguinte, Yehudá, que aliás é meu xará em hebraico, não sei se todo mundo sabe, mas em hebraico eu me chamo Yehudá, ele era um dos 12 filhos de Jacó, das 12 tribos. E em alguns aspectos ele era o filho mais importante, porque ele deu origem ao reinado do povo de Israel. Quem saiu da tribo de Judá, de Yehudá? O rei Davi, o rei Salomão e até o futuro Messias Mashiach, ele também vem dessa linhagem direta da tribo de Judá. Conta a Torá, isso está literalmente na Torá, na Bíblia, cada um pode ver. Logo depois daquele episódio dramático da venda do José, que os irmãos venderam o Yosef, a Torá conta uma história muito estranha. Yehudá, ele tinha uma nora que se chamava Tamar. Tamar em hebraico é tamareira. Ela é uma mulher muito bonita e ela se casou com o primeiro filho de Yehudá. Porém, esse filho, por mau comportamento em relação à mulher, porque ele usava a mulher de uma forma pejorativa apenas para o sexo, mas ele não queria ter filhos com ela, não vou entrar em detalhes, ele acaba morrendo. O costume na época era... O filho do Yehudá. Chamava Depois tinha o Onan, segundo filho. Naquela época o costume era que, se alguém, por algum acaso, morria sem filhos, o irmão mais novo se casava com a sua esposa para tentar ter um filho.
Segundo filho casou com a Tamar, mesmo comportamento e mesma punição. Ele acaba morrendo também. Tinha um terceiro filho que se chamava Sheila, mas nessa hora o Yehudá falou, eu não vou dar o meu terceiro filho para casar com essa mulher, né? Ela deve ter uma maldição, todo mundo que casa com ela acaba morrendo. E ela ficou uma viúva sem condições de continuar a vida. Por quê? Porque ela tinha que se casar com aquele Sheila e o Sheila não foi permitido se casar com ela. O que ela fez? Se fantasiou de prostituta, está literalmente isso na Torá. Ela se fantasia de prostituta. Ela vai até uma bifurcação, todo mundo sabe o que é uma bifurcação, certo? Uma divisão de caminhos, esse era o costume de saber quando era uma prostituta, ela ficava parada numa bifurcação. Ela se vestiu toda de preto com um véu, que essa era a roupa que as prostitutas usavam naquela época. E o Yehudá estava viajando, o sogro dela, o ex-sogro dela, estava viajando e ele ficou com muito desejo dessa mulher e ele acabou dormindo com uma prostituta. Isso está literalmente na Torá. E ele não sabia que era a nora dele. Ele não tinha dinheiro para pagar ela. Então ele deixou o seu carimbo, o seu cajado e o seu manto, que ele estava vestindo, como pagamento para ela. O que aconteceu? Você já deve imaginar, ela engravidou. Ela engravidou de gêmeos. E quando descobriram que a Tamar estava grávida, todo mundo falou, a Tamar merece pena de morte. Porque naquela época, uma pessoa que se prostituía, ou uma mulher que deveria pertencer a outro homem e ela se liberou, ela mereceria a pena de morte. Foram para o grande rabino do tribunal. Sabe quem era? O Yehudá. E falaram para ele, Yehudá, a sua ex-nora se prostituiu e está grávida. Ele falou, pena de morte. O que ela fez? Mandou um mensageiro entregar o carimbo, o cajado e o manto e falou, sabe de quem eu estou grávida? Desse homem. O que vocês acham que o grão rabino da geração vai fazer? Ele podia negar, ele podia falar que não tem nada a ver com isso. Ele assumiu, ele teve a humildade e ele falou, o culpado sou eu que dormi com ela não merece a pena de morte. Sabem por quê? Porque pela ordem hereditária naquela época, se o próximo irmão não se casava com a mulher, sabe quem era o próximo na linha sucessória? O sogro. Quer dizer, ela sabia espiritualmente que ela tinha que ter um filho dessa família. Então ela não fez errado. Então a Torá isentou ela de qualquer castigo, ela deu à luz aos dois bebês, um se chamava Peretz, o outro se chamava Zerach ou Zarach. E esse Peretz, ele dá origem à descendência de Mashiach, do rei Davi, do rei Salomão e até o futuro Messias. Eu pergunto para vocês, a Torá não achou uma história menos cabeluda, uma história menos complicada para uma linhagem tão importante do povo judeu? Por que não podia ser um casamento normal? Por que não podia ser um relacionamento normal? Uma mulher tão sagrada quanto a Tamar precisou se fantasiar de prostituta para poder dar origem a essa linhagem? Tá? Essa é a pergunta número 1. Pergunta número 2. Se a gente viaja mais para frente na história, nós encontramos uma outra prostituta muito famosa. Quem era? Eu já contei uma vez para vocês essa história, não vou me prolongar nela. Rahav. Rahav foi a mulher... Atenção, Rahav era a prostituta mais famosa da terra de Israel. Quando os espiões, os 2 espiões que foram enviados para conquistar a terra de Israel, para espionar, para fazer a estratégia, sabe por onde eles entraram? Sabe qual foi o primeiro local que o povo judeu pisou na terra de Israel na hora da conquista? Na casa de uma prostituta, se chamava Rahav, uma das 4 mulheres mais bonitas da história, de acordo com o Talmud. E eles entraram lá. E ela ajudou eles. Uma vez eu contei a história, não vou me prolongar. Ela acaba gostando tanto do judaísmo. É a história da corda. Que ela, da corda, que eu falei na Cabala da Solidão, quem quiser dar uma olhada, tem no YouTube. E ela acaba se convertendo para o judaísmo depois de 40 anos de prostituição. Sabe quem que se casou com ela? Ninguém mais, ninguém menos do que o líder da geração, que se chamava Yehoshua. Ele tinha todas as mulheres do povo para escolher. Rahav se converteu para o judaísmo e ele se casou com ela. É estranho ou não é estranho? Ele se casou com uma ex-prostituta de 40 anos
que se converteu para o judaísmo. E esse foi o primeiro local que o povo judeu pisou o pé na terra de Israel. Pergunta número 3. Quando você pega mais para frente, nos profetas, no Tanakh, muitas vezes os profetas compararam o povo judeu com uma prostituta. Sabe por quê? Nós nos prostituímos. A gente abandonou Deus muitas vezes e foi para a idolatria. A gente escolheu outros deuses. O judaísmo considera isso um adultério espiritual. Quando a gente troca Deus por outras idolatrias, e hoje em dia existem muitas outras idolatrias, pode ser curtidas no Instagram, pode ser dinheiro, pode ser a moda. Naquela época tinham outras idolatrias. Sabe como a Torá chama isso? Prostituição. E sabe o que Deus fala? Não se preocupe. Apesar de vocês terem se prostituído, eu vou me casar com vocês depois. Então, mais uma vez, uma menção da Torá ao conceito de prostituição. Quarta pergunta, e talvez é a mais forte de todas. Como se fala prostituta em hebraico bíblico? Alguém sabe? Alguém quer chutar? Todo mundo acha que prostituta é zoná, certo? Vocês ficaram com vergonha de falar, mas essa é a palavra mais famosa. Só que, se você pegar literalmente zoná, é uma mulher liberal. Era uma mulher liberal, não uma prostituta. Uma prostituta que se profissionalizou no sexo se chama em hebraico Kedeshá. Kedeshá. Esse é o nome. Várias vezes aparece na Torá a palavra Kedeshá. O que lembra para vocês da palavra Kedeshá? Kedushá. Kedushá em hebraico significa santidade, sagrado. 2 aspectos apenas tem para a palavra santa. Santo é o tzadik, o justo, o iluminado, a pessoa mais elevada do povo. E santa é a prostituta. É estranho ou não é? A Torá chama a prostituta a santa. Sem querer polemizar, mas já polemizando. Qual que é a explicação? Porque você olha no Rashi, que é o comentarista clássico da Torá, ele explica a palavra santo. Sabe o que quer dizer uma coisa sagrada? Ilana está muito polêmico, né? A Ilana está assustada. Mas ouve até o fim, vocês vão entender. A palavra Kedeshá, que vem de Kedushá, explica o Rashi. Sabe o que quer dizer uma coisa sagrada? Algo que é separado dos demais. Isso quer dizer santo. Por que Deus é chamado de Kadosh? A gente fala para Deus, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Porque Deus é tão longe de tudo que a gente pode imaginar, Ele é tão infinito. Isso quer dizer Kadosh. Kadosh, literalmente, o que quer dizer sagrado? Separado, isolado. Então explica o Rashi. Sabe por que uma prostituta ela era chamada de Kedeshá? Porque ela se especializou, ela foi designada para uma única atividade. Isso é uma prostituta pela Torá. Independente se ela ganha dinheiro para isso ou não. Claro que ela faz isso normalmente para ganhar dinheiro. Porém, hoje tem muitos psicólogos que estudam casos de prostitutas, porque às vezes você vai no mesmo local, no mesmo ambiente, pessoas com a mesma condição desfavorável financeiramente, e tem gente que vira prostituta e tem gente que não. Só um segundo. Por quê? Você acha que é só questão financeira? Não é só questão financeira. Existe, porque dinheiro todo mundo quer, certo? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Existe algo mais profundo, que algumas mulheres, elas falaram, é para isso que eu sirvo. E muitas vezes até traumas de infância e outro tipo de comportamento e abuso pode levar uma mulher, ou um homem também, a achar que é para isso que ele serve. Vem a Torá fala, quer deixar. É uma mulher que ela falou, é para isso que eu sirvo. Fala, Ilana, pode perguntar. O que você está falando é que qualquer pessoa que se especialize em qualquer área que seja, é um que deixar isso. Poderia ser, mas não é o que a Torá fala. Boa pergunta. Ilana pergunta, então, por que não qualquer pessoa que se especializa? O cara se especializou em violino, o cara se especializou em futebol. Ele também é um kadosh. Claro, a gente pode usar esse termo, que ele é um sagrado daquele assunto. O Neymar pode ser hoje em dia já está em baixa, mas ele pode ser... Mas a Torá só fala isso sobre a prostituta. Interessante. E essa é a minha pergunta, essa é a minha quarta pergunta. Por que a Torá usa o mesmo verbo, a mesma raiz que ela usa para o assunto mais sagrado de todos, que é Deus, ou as pessoas que se consagram, e uma prostituta? Pergunta número 5. A história do Talmud. Agora vamos viajar um pouco no tempo, vamos chegar na Torá oral, que é o Talmud.
o Talmud conta várias histórias de prostitutas, eu vou contar duas. Uma é famosa, Eliezer ben Durdaya era um homem muito quente, ele gostava muito de fazer várias proibições e várias transgressões, e um dia ele foi na prostituta mais famosa da cidade, e ele acaba pecando com ela. Desculpa, chegando na casa dela. Ele precisou atravessar um rio, foi muito difícil. Quando ele chega na casa daquela prostituta, a prostituta vira para ele e fala: Eliezer ben Durdaya, você não tem jeito mesmo, né? Quando ele ouviu a prostituta falando para ele: você não tem jeito, ele ficou tão ofendido, ele ficou tão machucado, que ele falou: você não tem jeito. Ele falou: eu tenho jeito sim, eu vou mostrar para você. E aí ele foi em cima de uma montanha e ele começou a meditar, e ele começou a chorar, e ele falou: Deus, eu tenho jeito sim! Ele chorou tanto que ele fez chuva, ele se arrependeu por todos os pecados que ele fez na vida, e ele morreu no meio desse choro, de tanta emoção, de tanta ansiedade. Saiu uma voz do céu e falou: Rabi Eliezer ben Durdaya, seja bem-vindo aos céus. Um segundo antes dele morrer, ele fez chuva, ele fez um retorno a Deus completo, e ele foi aceito por Deus. A prostituta levou ele a fazer arrependimento e techuvá. História número 2, do Talmud também. Um rabino tzadik do Talmud não resistiu e ele viajou até a casa de uma prostituta. Naquela época, ele precisava mandar o dinheiro antes, senão ele não vai ser aceito. Ele mandou 400 moedas de ouro, era a prostituta mais famosa de toda a cidade. Ele chegou na casa dela, bateu na porta, abriram a porta, falaram: você que mandou os 400 moedas de ouro? Sim, fui eu, pode entrar. Ele chegou lá e ela era realmente uma beldade, como se fala, muito bonita. E ela preparava a casa dela da seguinte maneira: ela tinha 7 camas de prata e uma cama de ouro, que era tipo um degrau. Imagina camas assim, uma cama, outra em cima, outra em cima, outra em cima, até que chegava na de ouro. E ela foi correndo para ele correr atrás dela. E é interessante que o Talmud conta isso com detalhes, como se fosse uma coisa muito importante. Quando ela chegou na cama de ouro, ela foi tirando as roupas, ela estava totalmente nua lá. O rabino foi correndo atrás dela e de repente o tzitzit, quem não sabe o que é tzitzit, são essas franjas que os judeus usam na roupa, bateu no olho dele e ele se lembrou de Deus. E ele não conseguiu pecar. Ele sentou do lado dela e ele começou a descer os degraus e ela foi descendo atrás dele, uma história muito dramática. E ela fala: o que você viu em mim? Que defeito você viu em mim? Olha, a mesma mulher que já dormiu com milhares de homens era insegura. Só um parêntese. O que você viu em mim? Você viu algum defeito que você não quer? Você pagou já 400 moedas de ouro. Ele falou: eu vi esse tzitzit, eu vi essa lembrança de Deus. Eu lembrei que está escrito na Torá: Ani Hashem Elokechem Emet, eu sou o Deus da verdade. Eu me lembrei que Deus é verdadeiro, Ele está em todos os lugares, Ele está vendo o que eu estou fazendo aqui. Eu resolvi não pecar mais. A mulher ficou tão impressionada, ela começou a insistir: mas você já veio até aqui, faz o que você tem que fazer. E ele respondeu: não vou fazer. Ela ficou tão decepcionada e ela pediu para ele: tá bom, eu vou te liberar, pode ir embora, mas me dá 4 informações: o teu nome, o nome do teu rabino, a cidade que você mora e a yeshivá, a casa de estudos que você estuda. Ele deu, ela escreveu. Conta o Talmud. Ela vendeu tudo o que ela tinha. 1/3 do dinheiro ela deu para os pobres. 1/3 do dinheiro ela pagou impostos para o governo. Ela se institucionalizou, ela profissionalizou. E 1/3 do dinheiro, se eu não me engano, ela deu para a família, e ela não ficou com nada de dinheiro na mão dela. O que ela fez? A única coisa que ela manteve, que ela guardou com ela, foi os lençóis e cobertores que ela usava com seus clientes. Ela viaja até a cidade daquele menino, daquele rabino, daquele rapaz. Ela vai até a casa de estudos, até a yeshivá, e ela fala para o rabino da yeshivá, o rabino-chefe: como eu faço para me converter para o judaísmo? E o rabino, que era muito esperto, falou para ela: será que você gostou de um dos meus alunos? E é por isso que você está falando isso? E ela mostrou o nome, sim. Resumindo a história,
ela estudou o judaísmo seriamente, ela se converteu e o rabino fez o shidduch, o rabino próprio fez o casamento da ex-prostituta com o cara que não dormiu com ela. Termina o Talmud dizendo, olha a história da Gemara, os mesmos lençóis que ela usou para seduzir e pecar, são os mesmos lençóis que ela usou para construir uma família judaica e ter muitos filhos. Ela se casou com aquele rabino e ela teve, de novo, uma história estranhíssima. O Talmud conta uma história inteira de uma prostituta que fez chuvá, que se arrependeu, se converteu para o judaísmo. Eu pergunto para vocês, qual o significado disso tudo? E essa é a minha última pergunta. Vamos fazer mais um Lechaim. E agora eu vou tentar explicar para vocês o assunto. Para entender tudo isso, pessoal, presta bem atenção que agora vem a Nekuda, agora vem a resposta. Primeiro lugar, muito bem lembrado, mas a gente sabe que mesmo dentro do povo judeu, sempre teve o conceito de prostituição. Inclusive no Brasil, tinham as famosas polacas, não sei se vocês já ouviram falar, são judias que foram trazidas da Polônia, numa condição muito pobre, e elas precisaram se prostituir, na verdade elas foram enganadas, não vou contar toda a história, quem quiser pode procurar isso no Google e vai encontrar, e elas formaram uma comunidade, porque elas não eram aceitas pelos demais, mas eram judias que cumpriam o judaísmo, mas a única maneira delas sobreviverem era através realmente da prostituição. Elas têm até um cemitério judaico particular para elas, e mesmo durante toda a história a gente via que tinha muito essa ideia, esse conceito. Mas por que eu estou contando tudo isso para vocês? Claro, pessoal, vou deixar uma coisa clara. Claro que o judaísmo não apoia a prostituição. Claro que o judaísmo tem uma certa sensibilidade para uma mulher que infelizmente precisa se prostituir e precisa descer nesse nível. Por quê? Porque é uma pessoa que está se vendendo. É uma pessoa que vende uma das coisas mais importantes para o ser humano, que é a sua própria sexualidade, que tem a ver com amor, que tem a ver com procriação, que tem a ver com construir uma família. E quando a pessoa ela chega ao ponto de vender essa sua própria vulnerabilidade, é uma coisa muito triste. E realmente a Torá, ela não apoia esse ato. Porém, como eu sempre falo para vocês, por trás de tudo na vida, existe um ponto negativo, mas existe um ponto positivo. O judaísmo não tem preconceito com nada. O judaísmo não tem condenação. O judaísmo simplesmente olha a cura, a redenção, a transformação que você pode fazer de cada assunto. Presta bem atenção que eu vou falar agora. O judaísmo não é a negação da prostituta. Não. O judaísmo é a recuperação da prostituta. O judaísmo não é negar a condição de uma mulher, no caso, ou de uma pessoa que por algum motivo precisou se vender, mas o judaísmo é a salvação e a luz que pode ser botada mesmo nessa pessoa. Eu vou explicar para vocês por quê. Presta bem atenção que eu vou falar agora. E agora eu vou falar um assunto um pouco polêmico. Nós sabemos que nós vivemos numa época do feminismo. E mesmo de acordo com muitos livros judaicos, nós estamos vivendo a era feminina. Eu não sei se vocês sabem, o próprio Rebbe de Lubavitch falou várias vezes, muitos antes das feministas da nossa geração, que nós estamos numa época muito especial, no qual o papel da mulher e as características femininas, elas começam a aparecer, se revelar e, inclusive, superar muitas características masculinas. Isso mesmo espiritualmente. Espiritualmente, Deus tem um aspecto masculino, um aspecto feminino, e o judaísmo valoriza muito isso. Por isso, o Rebbe incentivou muito que as mulheres participassem de todas as atividades religiosas. Tem mulheres palestrantes, tem mulheres que escrevem livros, tem mulheres que ajudam e tocam até mesmo sinagogas. Eu já viajei em vários países do mundo inteiro e você tem muitas emissárias do Rebbe que elas, de verdade, eu estou falando por países que eu visitei, que elas dão um banho no marido, entendeu? Elas trabalham mais, elas fazem mais. E isso vale para outras profissões. A mulher tem que trabalhar, a mulher ela pode trabalhar, não vou falar que ela tem, mas ela pode ter qualquer tipo de profissão. E ela, claro que tem que ter direitos iguais aos homens. Isso não tem a mínima dúvida. Mas, infelizmente, e agora eu vou falar a minha opinião, e eu acho que é a opinião da Torá, infelizmente, algumas linhas de feminismo mais radicais foram tão longe nessa história
que acabaram confundindo, na minha opinião, algumas coisas. E começaram a achar que se a mulher vai imitar o homem, que a mulher vai tentar se igualar ao homem, e muitas vezes para isso ela perde características naturais da mulher, que muitos gostam de falar que são construção social, mas não são construção social. São algumas coisas inatas que faz parte da natureza da mulher e ela tem que ter orgulho dessa natureza, porque ela não é nenhum assunto pejorativo, ela não é um assunto negativo, ao contrário, é aquilo que a Torá, ela realmente acredita que é a vantagem que as mulheres têm sobre os homens, infelizmente estão se perdendo. Existe um livro do Pondé, vocês sabem que eu gosto muito do filósofo Pondé, e ele fala muito, acho que a verdade na cara. O livro mais legal que eu li dele, ou um dos mais legais, se chama A Filosofia da Adúltera. Eu sei que é um nome meio pesado, mas nesse livro, e eu aconselho a ler, fala sobre vários aspectos da sociedade. Ele se baseia em Nelson Rodrigues, o grande jornalista e dramaturgo, Nelson Rodrigues, que olha a mulher de uma forma muito mais feminina, na minha opinião, do que está se olhando hoje em dia. O aspecto feminino na Torá, ele é totalmente consagrado. E aqui eu quero entrar num ponto muito importante. Muitos falam que esse negócio da prostituição é a vocação mais antiga da mulher, e muitas mulheres ficam às vezes ofendidas com isso, eu peço desculpa para quem ficar, ou que a prostituição, a prostituta era a profissão mais antiga da humanidade. Claro que existe um aspecto negativo nisso, mas hoje eu quero ver com vocês e procurar qual é a alma da prostituta. Por que a Torá fala tanto sobre isso? Por que Tamar, para dar nascimento à linhagem do reinado do povo de Israel, precisou se fantasiar de prostituta para ter uma relação com Judá, com Yehudá? E agora eu acho que a gente vai entender. Tenta prestar atenção, que é um assunto um pouco delicado, mas eu acho que aqui está toda a essência e a profundidade disso. Pessoal, não existe um prazer maior, eu vou tentar falar agora do coração, não existe um prazer maior do que a entrega. E por isso o tema de hoje é a Cabala da entrega. Não existe um prazer, não existe um sentimento maior, mais forte, do que a submissão perante algo maior do que você pode se perder nele. Hoje em dia, infelizmente, tanto homens como mulheres, estamos querendo ser tão controladores da nossa vida. A gente quer controlar tudo, até os relacionamentos. Ontem eu estava vendo um programa e eu fiquei muito triste. Nada contra quem, cada um faz suas escolhas. Mas estava falando de poliamor. Eu não sei se todo mundo sabe o que é poliamor. É uma pessoa que resolve que ela pode ter muitos relacionamentos íntimos simultaneamente, muitos namorados. Tem gente que fala muito de relacionamento aberto, que seria um casal que tem tanto medo de ser traído, que fala, não, eu aceito, eu deixo. E o cara acha que está feliz, e talvez ele está feliz. Agora, o que eu quero trazer? Tem uma coisa que o ser humano faz, sabe? Se você gosta de alguém, você tem ciúmes. Claro que você tem ciúmes. Não, isso vem do teu ego, que você quer possuir o outro. Claro que você quer. Claro que você quer. A palavra afeto vem de afetar. Se você não é afetado pelo comportamento do outro, que afeto é esse? Que amor é esse? Que você não está nem aí se o outro te trair? Ou seja, faz parte intrínseca da natureza do homem e da mulher querer lealdade, querer fidelidade e se entregar pelo outro. E para isso tem que saber se perder. Quem era a prostituta? Era uma mulher que independente da situação que levou a ela a se prostituir, que é uma coisa muito triste. Por que eu falo que é uma coisa muito triste? Porque a partir do momento que ela se vendeu, que ela, infelizmente, ela colocou um preço para a sua própria alma, para si mesma, infelizmente ela acaba se destruindo cada vez mais. Porém, tem a alma, tem a essência da prostituta. Qual é? E agora eu vou tentar, eu quero ver se vocês concordam comigo. Por que justo ela é chamado de Kedeshá? Sabe por quê? A sexualidade do ser humano é a energia mais forte que nós temos, não tem a mínima dúvida. É a energia do amor,
é a energia da conexão, é a energia da criação, é a única energia que pode criar um ser humano novo. É algo super, super, super poderoso. É algo que está ligado com Hashem, é algo que está ligado com Deus. Quando aquela mulher, independente se é por dinheiro ou não, inclusive uma vez eu vi um filme, não sei se vocês assistiram, mas de uma menina rica, uma menina de família, e ela resolveu se prostituir. Ela não via prazer se ela não recebia dinheiro em troca. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a prostituição é muito mais profunda do que um business. É uma mulher que ela resolveu se entregar e se designar para isso. Vem a Torá e fala, claro que isso é destrutivo, claro que isso é algo que vai fazer muito mal em alguns aspectos para as emoções dela. Porém, presta bem atenção, existe uma vantagem na prostituta. A prostituta, ela revela uma verdade, ela revela uma fragilidade do ser humano que todos nós temos. Qual é? De se sentir objeto perante algo maior. Hoje tem muito mimimi em cima disso. Claro que você não deve olhar para ninguém apenas como um objeto. Mas todos nós, e não é por acaso que livros ficaram famosos, muitas vezes 50 Tons de Cinza e outros livros, que eles mostraram a vantagem de uma pessoa ter prazer na submissão. Sabe por quê? Porque só tem prazer na submissão. Um prazer controlador é um prazer muito limitado, é uma coisa técnica. O verdadeiro prazer, ele vem da flexibilidade, vem da vulnerabilidade, de você se entregar perante algo maior. Eu não estou querendo falar apenas sobre relacionamentos. Vamos pegar, pessoal, o que está acontecendo na vida de hoje. As pessoas estão tão medrosas, e eu me incluo nisso, não estou falando de ninguém. Nós estamos tão medrosos, nós estamos tão calculistas, nós estamos tão frios com medo de se machucar, que a gente começa a inventar conceitos na nossa cabeça para fazer sentido esse medo. E com isso a gente para de se entregar. A prostituta não teve medo de se entregar. Ela paga um preço caro para isso. Mas no momento que ela fala, eu sirvo para isso, e eu cobro tanto, ela acabava se entregando para isso. Vem a Torá e fala, eu espero que todo mundo consiga entender a mensagem que eu quero passar, não é de apoio para uma pessoa se comportar dessa forma, mas eu quero falar algo muito mais profundo. Não julga a prostituta pela imoralidade, porque não foi às vezes isso que levou ela a essa situação. Não julga ela pela falta de religiosidade, também às vezes não foi isso que levou ela para essa situação. Por algum motivo ela chegou naquele estado. Mas vem o judaísmo e fala, se por alguma razão ela chegou naquele estado, ela pode nos ensinar uma lição muito importante. Sabe qual? Que não existe um prazer maior do que a entrega. Agora vamos pegar a Kedushá. Vamos pegar o outro lado. Sabe o que é santidade? Muita gente, eu fui numa sinagoga que ele falou, sabe o que para mim é santidade? Ética e moral. Eu falei, coitado de você. Ética e moral, você pode aprender na faculdade. Ética e moral, um professor de direito também pode ensinar. É muito relativo, cada um acha que ética e moral é outra coisa. Kedushá, Kadosh, santidade, é você ter a humildade de reconhecer que todo mundo tem um preço. Cada um de nós se vende por alguma coisa. E se eu quero ter uma vida boa, se eu quero ter uma vida honesta, se eu quero ter uma vida conectada, eu não posso depender da minha moral e ética. Eu não posso depender das minhas virtudes, porque elas são muito pequenas. Eu preciso entrar num ambiente, eu preciso me entregar para um nível espiritual que está além de mim, que está separado, Kadosh. Kedushá quer dizer, não sou eu que vou me salvar. Não sou eu que me salvo. Quem me salva é algo que está além da minha imaginação. Agora a gente vai entender as perguntas que eu fiz no começo da aula. Por que Kedushá, que é prostituta, e Kedushá, que é santidade, vem da mesma raiz, é praticamente a mesma palavra. Porque o único que pode salvar a prostituta do vício que ela entrou, tanto financeiro como físico, e às vezes até emocional, não é algo da ética e moral, não é moralismo, é santidade. É ela se viciar por algo maior ainda. Existe uma regra entre os viciados, existe uma regra entre viciados, que uma pessoa que está viciada numa droga, Deus nos livre, sabe como ela pode se livrar dessa droga? Se viciando numa droga mais pesada.
Só uma droga mais pesada, às vezes, pode salvar ela da droga menor? Vamos falar espiritualmente. Para uma pessoa se livrar do vício da prostituição. E quando eu falo prostituição, não é apenas do sexo. Todas as prostituições que nós nos vendemos por carência, por insegurança que nós temos. Não nega a tua insegurança, não nega a tua carência, elas fazem parte da tua natureza. Deus gosta da tua insegurança, graças a Deus você é inseguro. Imagina se você fosse autossuficiente, aí é coitado de você. Então vem Hashem e fala, quando você tem coragem de assumir essa insegurança e essa fragilidade humana, você está preparado para se ligar comigo, Deus fala. Você está preparado para se ligar com Deus. Não porque você é o máximo, porque você entendeu que lá dentro você é uma prostituta, você tem isso dentro de si. E é por isso que o Zohar, o livro Mestre da Cabala, eu já falei para vocês uma vez, ele compara o nosso Yetzer Hará, o nosso mau instinto, como ele é chamado, com uma prostituta. Porque o nosso Yetzer Hará nada mais é do que o nosso lado, que ele quer se submeter, ele quer se entregar. Todo mundo aqui nessa sala e todo mundo que está ouvindo nossa aula sabe que não existe um prazer maior do que se entregar para alguém. A gente não faz, sabe por quê? Porque a gente não confia mais em ninguém. A gente não confia mais em nenhum governo, a gente não confia mais em nenhuma ideologia, a gente não confia mais em nenhuma religião às vezes, a gente não confia mais em nenhum líder. É muito difícil, mas não tem dúvida que desistir dessa busca, que desistir dessa entrega, é uma coisa muito mais triste. Agora a gente vai entender. Por que a prostituta ela é trazida várias vezes na Torá, inclusive no Talmud? Não porque o judaísmo está incentivando esse comportamento. Não, o judaísmo tem muitas vezes pena e sensibilidade desse comportamento. Mas o judaísmo soube ver que uma pessoa que chegou nessa situação, ela tem algo que nenhum de nós temos. Qual é? Ela descobriu o prazer que é se perder para alguém, se perder perante algo. Ela cobra um preço, infelizmente, mas através disso, ela consegue se entregar. Tamar, não é por acaso que ela se fantasiou de prostituta, porque de certa forma, todos nós temos esse lado dentro de nós. E a Tamar queria falar, claro que eu não vou ser uma prostituta no sentido literal. Mas Yehudá, eu quero me entregar para você como uma prostituta. Entre quatro paredes. É uma pessoa que entendeu que ela tem a capacidade de ser vulnerável, de se entregar perante os outros. E eu queria falar agora uma coisa íntima de cada um de nós para a gente aplicar na nossa geração. Pessoal, a gente está, infelizmente, cada vez mais frios uns com os outros. A gente está tão calculista, tão programador, que as pessoas têm, nós realmente começamos a achar que isso é o normal. É muito triste. Vem o judaísmo e fala, Rahav, a entrada na terra de Israel, foi uma prostituta que se converteu para o judaísmo. Por que Yoshua escolheu ela? Por que aquele rabino que foi lá acabou se casando com a ex-prostituta? Porque através da história triste de vida que elas tiveram, elas acabaram descobrindo a essência da natureza humana, a essência da nossa fragilidade, que para virar Kadosh precisa passar pela Kedeshá. Em outras palavras, para eu sentir o prazer que é me conectar com Deus. E agora eu vou finalizar com isso. O que é judaísmo? Judaísmo não é autoajuda. Cabala não é autoajuda. Hoje está muito na moda. Várias e milhões, milhares de linhas religiosas ou de linhas... Vamos fazer bem através disso. Mas vocês não percebem uma coisa. As pessoas estão criando o seu próprio Deus. As pessoas têm medo até de Deus de se entregar para Ele. Então as pessoas começam a criar filosofias e métodos para se espiritualizar. De acordo com o teu desejo. De acordo com a tua vontade, de acordo com os teus limites. Isso não é entrega. Entrega é falar, existe um Deus acima da minha lógica. Existe um Deus acima da minha imaginação. Graças a Deus Ele está acima da imaginação. Imagina que Deus fosse apenas minha imaginação. Existe um Deus acima de todas as regras. E é esse Deus que fala, você quer se conectar comigo? Se entrega. Se submete. Sinta-se um objeto. Não porque você é pequeno, porque na hora que você é um objeto de Deus, na hora que você é submisso a Ele,
você vai ter muito mais prazer. Por isso tem muitas pessoas, não vou entrar nisso agora, mas essa história de sadomasoquismo não necessariamente precisa chegar até esse ponto, mas muita gente sabe que todo o conceito de entrega, ele está ligado a um prazer muito, muito grande. Eu acho que, resumindo a nossa aula de hoje, esse é o ponto principal da Kedushá. E por isso que a Torá fala que no final dos tempos, quando o Mashiach chegar, que seja muito em breve, Deus vai nos resgatar, o povo de Israel e a humanidade, da sua prostituição. Porque antigamente, não sei se vocês sabem, a prostituição ela estava muito ligada com a idolatria. Todos os templos pagãos, antes do judaísmo, eles tinham simultaneamente prostituição e idolatria, porque é a mesma coisa. O que era uma prostituta? É uma pessoa que queria se entregar. Mas sabe qual foi o problema? Que ela se desfez em pedacinhos, ela se despedaçou. A entrega dela não foi numa coisa construtiva, foi numa coisa destrutiva, porque ela se quebrou em pedacinhos. Agora, uma pessoa que consegue ser uma prostituta de Kedushá, vamos falar assim, ela consegue canalizar e transformar isso para o bem, ela consegue ter esse sentimento de submissão e entrega para algo que é construtivo. Isso é judaísmo. Não é a negação da prostituta, mas a canalização e a sublimação da própria essência da prostituta. E por isso Deus fala que no final dos tempos, eu vou tirar vocês dessa prostituição e eu vou casar com vocês. Deus também escolheu a prostituta, que somos nós. Pessoal, estamos numa época muito especial, a era do feminismo, a era feminina. Mas não vamos nos esquecer que a maior lição que a mulher pode ensinar para nós, e o Pondé fala muito nesse livro, eu acho muito legal, que eu falei antes, que ele menciona muito o Nelson Rodrigues, é que as pessoas estão perdendo por medo de não se igualar com os outros, de falar, sim, eu posso me submeter de vez em quando, eu posso me entregar, isso não me faz ser pior, isso não me faz ser uma pessoa de segunda classe, ao contrário, só alguém que tem uma autoestima muito elevado, ele pode se entregar, ele pode se submeter, porque ele sabe que ele não perde a sua essência. Isso é Mashiach, isso é época especial que a gente está chegando cada vez mais perto. Vamos valorizar mais as mulheres, vamos levantar a bola das mulheres, porque é isso que a Kabbalah fala que é da nossa geração, mas não através de querer igualar elas aos homens, porque elas são muito melhores. As mulheres, através de toda essa submissão que elas tiveram em todas as gerações, revelam que a vulnerabilidade, a sensibilidade, a delicadeza, a entrega é a maior qualidade característica que ela pode ter. E eu repito, ninguém vai se confundir isso com querer, Deus nos livre, diminuir a mulher ou querer falar ao contrário. A mulher tem que trabalhar, a mulher cada vez tem mais espaço na sociedade, tanto espiritual como material, mas ao mesmo tempo ela sabe, eu não vou perder a minha essência feminina, porque é isso o maior prazer que uma pessoa pode ter. Inclusive os homens estão aprendendo e precisam aprender cada vez mais com essa feminilidade. Obrigado a todos, Lechaim, e que a gente tenha um ótimo Shabbat, uma ótima semana. Obrigado a todos. Shkoyach.